Olá! Bora mergulhar hoje nas ideias do livro Autêntico, do Neil Crafts. Sabe, ele fala sobre uma tensão que muita gente sente na vida moderna. Aquele conflito entre quem a gente realmente é por dentro e o que a gente faz no dia a dia. Bom, vamos lá. O autor já começa com um sentimento que, olha, talvez seja bem familiar. Aquela sensação de ser um peixe fora d'água, de não pertencer, de viver num mundo que parece que exige que todo mundo seja igual. Essa tensão, sabe, entre a nossa essência e as nossas ações de todo dia. Como se a gente estivesse só seguindo um script sem um propósito de verdade. E aqui que vem a grande sacada do Crofts. Ele diz que essa ideia de normalidade é como um dragão. Não porque é assustadora, mas porque não existe, é totalmente fictícia. Toda a pressão que a gente sente para se encaixar em algum padrão é baseada num conceito inventado. Não tem um jeito certo que seja mais certo do que o seu jeito. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai identificar esse problema, essa tensão. Depois, vamos tentar entender as causas disso na nossa sociedade, descobrir o que realmente quer dizer ser autêntico e, por fim, ver quais são os primeiros passos práticos para essa mudança. Ok, vamos avançar para entender como o autor enxerga as estruturas da sociedade que criam essa tensão interna. Ele defende que o problema não é só individual, sabe? É do sistema. Segundo o autor, a nossa sociedade se apoia em três grandes condições que nos mantêm presos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com calma? O primeiro ponto é o que ele chama de epidemia de disfuncionalidade. A tese é o seguinte: a nossa criação moderna vai totalmente na contramão de milhões de anos de evolução. Pensa só, nas sociedades tribais antigas, as crianças aprendiam com a vida, participando da comunidade. Hoje, o sistema meio que nos isola dessa experiência, minando nossa autoconfiança desde cedo. Isso nos leva a um ponto crucial. O autor cita o trabalho de John Taylor Gatto para mostrar como a escola, muitas vezes, nos treina para a conformidade. As lições que ficam não são sobre matemática ou história, mas sim sobre aceitar o nosso lugar, não se importar de verdade com as coisas, depender da autoridade e, principalmente, basear o nosso valor no que os outros pensam. É quase uma programação para obedecer e não para ser quem se é. O segundo pilar desse diagnóstico é a escravidão por dívida. A ideia aqui é que as obrigações financeiras, tipo financiamentos e empréstimos, funcionam como correntes invisíveis. Elas nos empurram para um sistema de trabalho só para pagar as contas, limitando muito nossas escolhas e nossa liberdade de verdade. E olha que doido isso aqui. A palavra em inglês para hipoteca, mortgage, vem do francês antigo e significa literalmente promessa de morte. Isso mostra bem o peso que o autor dá para essas dívidas de longo prazo, né? Essa frase do autor resume tudo perfeitamente. A dívida nos prende num ciclo de trabalhar e consumir, fazendo a gente acreditar que não tem outra saída. E isso nos leva então à terceira condição, o vício em gratificação instantânea. Para compensar aquele vazio deixado pela falta de autoconfiança e pela prisão das dívidas, a gente busca a felicidade em doses. Comprinhas, entretenimento, qualquer distração. O consumo vira uma forma de tapar o buraco da falta de um propósito maior. Ok, depois de um diagnóstico tão pesado, a pergunta que fica é: e agora? Se a gente está preso num sistema que não funciona para nós, tem alguma saída? E é aqui que o autor começa a virar o jogo. Ele nos convida a pensar em autenticidade não como uma qualidade, mas como um caminho, uma jornada para se libertar. Para o autor, ser autêntico é, antes de mais nada, confiar em si. Confiar na própria intuição, no próprio julgamento. É ter a capacidade de tomar decisões que equilibram a lógica com o que a gente sente, sem precisar que alguém de fora valide ou sem ter que se encaixar num molde. E aqui a gente vê bem essa diferença na prática. De um lado, o jeito normal de decidir, que muitas vezes usa a razão só para justificar nossos medos e inseguranças. Do outro, o jeito autêntico, que une a razão e a intuição, partindo de um lugar de confiança em si. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática, como é que a gente começa essa jornada? O autor propõe 4 preparações, 4 passos iniciais. São 4 alicerces: ser honesto, entender que a nossa visão das coisas não é a única verdade, descobrir nossos talentos únicos e, por fim, buscar nosso propósito. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. A primeira preparação é a honestidade radical, começando por dentro. Significa largar as máscaras que a gente usa, sabe? O eu do trabalho, o eu social, e tentar ser uma pessoa só. Para ele, essa honestidade é a base de qualquer relacionamento de verdade.
E isso já engata na segunda preparação, que é entender que a nossa percepção não é a realidade absoluta. O autor explica que cada um vive num mundo de interpretações. Se libertar da necessidade de estar certo e aceitar que os outros têm as próprias realidades é um passo gigante para diminuir conflitos. Depois de ajustar a percepção, o terceiro passo é encontrar o que ele chama de linguagem natural. Pensa nisso como seu dom, aquilo que flui de você sem esforço. Pode ser comunicar, organizar, criar, cuidar, qualquer coisa. A escola geralmente ignora essas habilidades. A dica dele é achar um tempo para introspecção, longe do barulho do mundo, para descobrir qual a sua. E, finalmente, a quarta preparação é a grande busca pelo propósito. Não é sobre uma missão mística, mas sim sobre responder: por que eu estou aqui? O autor sugere que nosso propósito está ligado à nossa linguagem natural. É sobre usar nossos dons para contribuir com algo. Bom, com esses 4 alicerces em mente, a gente chega ao final, que é um convite para a gente abraçar nosso próprio potencial. O autor usa essa citação poderosa da Marianne Williamson para nos lembrar de uma coisa. Muitas vezes o que nos impede de sermos autênticos não é o medo de fracassar, mas o medo do nosso próprio poder. A gente tem medo de brilhar. Mas, como diz a frase, viver pequeno não ajuda ninguém. Quando a gente deixa a nossa própria luz brilhar, a gente, sem querer, dá permissão para os outros fazerem o mesmo. No fim das contas, o resumo das ideias do Neil Crofts deixa um desafio no ar para cada um de nós. Se a armadilha é ficar buscando uma normalidade que não existe, a liberdade é ter a coragem de ser, autenticamente, quem já se é. A questão que fica é essa: quem é essa pessoa aí dentro?